Nessa manhã de quarta, teremos painéis dedicados ao tema Fortalecimento da Promoção da Equidade Racial, da primeira Conferência Empresarial ESG Racial, realizada pelo Pacto da Promoção da Equidade Racial. Para entender melhor o nosso belo trabalho, que eu já considero nosso, dedicado à associação, eu gostaria de apresentar o nosso vídeo institucional. Yes. No Brasil, falamos há muito tempo sobre o racismo. Para se ter uma ideia, a lei que tornou o racismo um crime completa 71 anos em 2022. A verdade é que de lá para cá avançamos muito pouco. As profundas desigualdades sociais e raciais no país precisam de ações contundentes. E foi por isso que surgiu a Pacto Promoção de Equidade Racial, para transformar desejo em ação. O pacto chegou para provocar a mudança que queremos na sociedade, chamando a iniciativa privada para assumir a sua responsabilidade nesta luta e agir. É a união de forças de empresas, movimentos sociais e representantes da sociedade civil para promover a equidade racial e a justiça social. O trabalho da associação é fundamentado por um protocolo ESG racial inédito no mundo, desenvolvido especialmente para combater as desigualdades raciais no Brasil. E para medir os desafios das companhias, foi criado o Índice ESG de Equidade Racial, IEER, que mede o desequilíbrio racial dentro das companhias a partir de informações cedidas pelas empresas e por bases públicas com RAIS, CBO e PEA. As companhias que aderem ao pacto têm acesso à metodologia e às métricas por ter clareza sobre quais questões precisam ser trabalhadas para promover a equidade internamente. Em paralelo, o protocolo ESG racial trabalha para mudar o ambiente fora das empresas, definindo os ranges quanto à alocação dos investimentos sociais em equidade racial. Além disso, oferece um passo a passo de implementação do protocolo e sugestões de ações afirmativas para melhorar as condições de vida e oportunidades para a população negra da região. Essas ações são, sobretudo, voltadas à oferta de educação de qualidade e à formação e qualificação profissional de populações negras. A soma do IEER e o resultado dessas ações dá às empresas o direito à certificação oficial do Pacto. Além disso, elas recebem uma certificação oficial do Pacto e passam a ser reconhecidas como organizações comprometidas com a equidade racial. E além de ser um reconhecimento ao cumprimento do propósito da empresa, essa certificação é fundamental para que as companhias se tornem mais valiosas junto aos investidores e à sociedade. Para aderir ao pacto, é só cadastrar sua empresa no site www.pactopelaequidaderacial.org.br. Vamos juntos. Junte-se a nós e participe dessa transformação em direção a um futuro melhor para todos nós. Eles gostaram realmente dessa moça, né? Tá claro isso. Para nos dar as boas-vindas nessa manhã linda, por favor, o nosso CEO Gilberto Costa, vem para cá, Giba. Pode bater palma para ele. Ontem eu cheguei lá no hotel, liguei pra minha mãe e falei que a gente foi jantar e o pessoal parava pra tirar foto contigo ontem. Eu falei, mãe, jantei com a Isabel Filage, né? 54 anos, meu filho. Eu não vou conseguir isso de novo, não.
Mas, enfim, bom dia a todos e a todas. Muito bom ter vocês aqui nesse segundo dia. Ontem foi um dia super intenso. Foi muito bom poder ver as trocas aqui nesse palco ontem, poder ver as pessoas conversando, dialogando. Esse é o sentido de ter um nome Pacto. Foi criado exatamente para isso, poder conectar as organizações, as pessoas, as empresas. Então, o segundo dia vai ser um outro dia intenso. Gibbs vai ficar tenso com o horário, então Isabel vai pegar uma corneta e vai ficar cornetando a turma. Mas muito bom, obrigado a todos por estarem aqui de novo. Vamos abrir a nossa manhã com um painel específico sobre o Pacto de Promoção de Equidade Racial. Iniciativa que nos une aqui hoje, que tem por objetivo a urgência de construir um Brasil mais justo e economicamente sustentável. Por que urgência? Bom, de acordo com o IBGE, vamos aos números. De acordo com o IBGE, a taxa de pobreza entre pretos e pardos é quase o dobro entre pessoas brancas. Isso significa 34,5% de pretos e 38,4% dos pardos vivem com até R$ 468 por mês. A palavra no documento é vivem, mas deveria ser sobrevivem. Isso significa que 73% da população negra está na linha da pobreza. Para transformar essa realidade, nossos painelistas de agora falarão sobre as diretrizes do pacto, as propostas e os objetivos capazes de construir as bases de uma sociedade mais justa e igualitária. Apoiado no protocolo ESG racial, o pacto oferece às companhias caminhos concretos para a implementação de ações afirmativas em prol da melhoria das oportunidades e da oferta de educação de qualidade e capacitação profissional para a população preta. E além do protocolo ESG racial, ontem o Pacto anunciou o lançamento do Índice ESG de Equidade Racial Mulheres Negras, para sanar ainda mais as mais graves disparidades que atingem essa população. Para mediar este painel, ele maravilhoso, gerente executivo na Associação Pacto de Promoção de Equidade Racial, Gibson Trindade. Eu não sou suspeita nada. Você falou que eu sou suspeita, bem, nada disso. A palavra é sua, senhor. Estou ali de olho no relógio. É importante. Tá. Bom dia a todos. Bom, falar do pacto já está até intrínseco, né, Jair? Eu olho para você automaticamente, eu acho que é o assunto em comum da gente. Já é natural. Há 3 anos atrás, eu estava meio ao início da pandemia, procurando uma nova oportunidade de trabalho, tentando voltar para a área de educação, que é uma das minhas paixões, e encontrei uma oportunidade numa instituição da qual eu respeito há muitos anos, que se chama Parceiros da Educação. E eu achei que ali eu ia trilhar uma nova jornada. Na minha entrevista final, né, o senhor Jair Ribeiro, até então presidente da instituição, disse: eu quero conhecer esse candidato aí que foi aprovado. E ele olhou para mim e disse: não, você não vai trabalhar na Parceiros, você vai me ajudar num projeto que está na minha cabeça e eu preciso tirar do papel. E 3 anos depois estamos aqui. Então eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para esse cara que idealizou isso. Mas a turma que vou chamar agora para dividir espaço comigo também tem muita responsabilidade sobre tudo isso, e são pessoas que historicamente agregam a essa pauta há muitos anos. A começar pelo nosso querido Theo Vanderlu, CEO da Nato Sais, por favor. Fique à vontade. Uma das pretas mais bonitas desse auditório, a nossa querida Jéssica Rios, da Black Swing. Outra preta linda, que se chama Mônica Marcones, executiva do Banco Santander. E para a gente ter mais outra, porque nós gostamos de pretas lindas, a Luana Ozemela, CEO da Dima e vice-presidente do iFood. Jair,
Por favor, já dispensa as apresentações, mas está aqui o presidente da Parceiros da Educação. Eu tenho certeza que agora eles ficaram enciumados, que eles estão em desvantagem. Ó. Tem uma só lá e duas aqui. Mas a gente já Não é? tá aqui, ó. Bom, gente, eu vou começar, né, como a Isabel falou, a proposta é a gente discutir um pouco e apresentar para vocês como que surge a construção do pacto, né? De onde concebe-se essa ideia. Eu fiz ali um breve relato sobre a proposta do Jair Ribeiro, que é um cara que está no terceiro setor aí há 20 anos, Jair? 20 anos. 20 anos de terceiro setor, pautados em educação. Então, eu começo a primeira pergunta para você, Jair Ribeiro. Eu queria que você falasse para as pessoas, para os nossos parceiros, por que nasceu a ideia de criar um pacto de equidade racial, sendo um homem branco, privilegiado, cis, super desvinculado a essa pauta, em teoria, mas de onde veio essa provocação? Por que isso? Bom dia a todos. Obrigado, Gibbs. As meninas chamam ele de Gibbs, não é Gibson. E agora eu também só chamo ele de Gibbs. Aliás, pediram para falar também, né? Eu sou um homem branco, mais moreninho. Lá nos Estados Unidos eu chamo de brown, mas sou um homem branco, um empresário. 30 anos eu fui CEO de empresa de tecnologia ou de finanças. E eu vivo aqui, não pretendo me mudar, e eu quero melhorar o Brasil como um todo, contribuir para a melhoria do Brasil. E o que eu acho que o maior problema que a gente enfrenta não é nem se as geleiras glaciais da Antártica vão afundar o Rio de Janeiro. Antes disso acontecer, acho que a gente tem um problema seríssimo de uma desigualdade social e de, eventualmente, enfrentar até um caos social. Então, eu acho que o maior problema do Brasil é a desigualdade social. E, quando você abre a tampa da panela da desigualdade social, você vê a questão racial lá dentro. Então, eu acho que nós, como sociedade brasileira, civil, toda a sociedade, fomos negligentes com relação à questão da desigualdade racial e da desigualdade social. E qual é a solução para isso? Qual é o caminho? Sim, eu acho que Bolsa Família, auxílios, etc., fazem parte desse processo. Porém, eu acho que o grande equalizador da mobilidade social é a educação. Então, eu, há 18 anos, fundei uma organização, uma ONG, chamada Parceiros da Educação, onde a gente faz parceria com escolas públicas e potencializa o investimento das escolas públicas. Então, eu comecei com uma escola em 2004, minha. Eu digo minha, né? Aliás, é politicamente incorreto falar que a escola pública é minha, mas ela é minha, porque eu estou lá sempre, eu adoro ela, e a gente a gente mexe na parte de gestão, apoia na parte de gestão, principalmente na parte pedagógica, na parte de infraestrutura e na inserção da escola na comunidade. Hoje, juntando para hoje, nós somos 550 escolas aqui em São Paulo. Temos mais de 350 mil crianças nesse programa da Parceiros da Educação. Cresceu muito de lá para cá. E eu passei a me preocupar e me especializar muito em educação. Eu era presidente de banco, estava no Conselho Estadual de Educação, depois estou no Comitê de Gestão da Secretaria de Educação aqui de São Paulo. E aí a questão é a seguinte, mas, poxa, se a sociedade civil, com a nossa, parceiros, se envolver na questão educacional, a gente consegue até melhorar esses índices de uma forma mais rápida. Então, o que acontece hoje no Brasil é que boa parte das organizações que estão apoiando a melhoria da educação pública, estou desviando bastante aqui, né, Gibson? Mas estou vendendo meu peixe aqui da Parceiros. Boa parte dessas organizações são dos acionistas. Se você pegar a Fundação Lehman, Fundação Itaú Social, Fundação Unibanco, Fundação Natura, etc., não são das empresas, que é o que a gente está falando aqui. São dos acionistas. Agora, como é que você faz, então, com que as próprias empresas usem o caixa delas para melhorar, para fazer parte? Elas são stakeholders do Brasil, velho.
Não pode ser, puxa, isso não é meu problema, isso é problema do governo, isso é problema dos acionistas. Não, vocês, empresas, são stakeholders do Brasil, vocês têm que também trabalhar para melhorar, reduzir a desigualdade social e a desigualdade racial por meio do investimento melhor, de melhoria da educação pública brasileira. Então, como é que você faz isso chegar na mesa do CEO? Bom, naquela época, já fazia muito da pauta ESG. A pauta ESG, igualdade de gênero, é uma pauta ESG. E você tinha ações afirmativas, etc., que as empresas estavam promovendo para melhorar que a empresa refletisse a população, ou seja, 50% de mulheres e 50% de homens. A outra grande pauta ESG é a equidade racial. Ou seja, a empresa, para ela florescer, para ela realmente refletir, ela tem que ter em todos os escalões da sua organização um reflexo da região em que ela atua. Ou seja, tem que ter negros, hoje no Brasil, se for uma empresa brasileira, no Brasil inteiro, 56% de negros em todos os escalões, na diretoria, na gerência e também na base. E que empresa brasileira tem isso? Nenhuma. E por que não tem? Bom, parte das respostas para isso é o seguinte: não tem porque não tem praticado ações afirmativas que são super necessárias, inclusive para onde encontrar negros qualificados para popular a organização. Porém, ainda assim, isso estatisticamente a gente vê, vão faltar negros qualificados para popular todas essas organizações, para todos os escalões dessa organização. E por quê? Porque a educação pública é fraca. Então, a forma que a gente encontrou é o seguinte: poxa, vamos mudar o protocolo ESG no Brasil, para que no Brasil não basta que essas empresas façam apenas ações afirmativas, mas que elas também façam investimentos em equidade racial. Ou seja, que elas também participem desse processo de transformação da educação pública brasileira. Isso veio essa luz assim numa conversa até com a Andréa Alvarez, que estava aqui ontem, da Natura, que ela estava na Natura antes. Daí eu liguei para alguns amigos meus, o Ricardo Henrique. O Ricardo estava aqui ontem, eu acho que ele vem hoje à tarde. Eu falei: Ricardo, o que você acha? Porque se o Ricardo achasse que a ideia é ruim, eu já ia para casa fazer outras coisas. Mas ele achou a ideia ótima. E ele falou assim: mas você tem que conhecer o Theo Vanderlu. Eu falei assim: tá bom, então, Theo, o que você acha disso? Você já pensou desse outro jeito, desse outro jeito? Quer dizer, fomos modificando a dinâmica e a estrutura. Daí o Theo falou assim: não, você precisa falar com o Giba. Eu falei: quem é o Giba? Daí eu falei: bom, eu liguei para o Gilberto, que era do JP Morgan. Eu fui do JP Morgan. Eu quase fui chefe do Giba lá atrás, né? Porque eu fui presidente do JP, sei lá, no ano de 99, 2000, faz muito tempo. E aí o Giba falou assim: não, eu acho uma ótima ideia, mas olha, já eles têm que olhar desse ângulo, desse outro ângulo. E aí depois foi, sei lá. E aí acho que veio aí o Gibson mesmo. Eu falei: não, preciso de alguém para me ajudar nisso, que tenha um poder de fala, tenha um lugar de fala. E aí o Gibson foi o primeiro pessoa contratada pelo Pacto, né, full time, e a gente começou a construir. E aí a construção passou a ser de mais de, puxa vida, 140 organizações, ou total, 180 organizações, e a gente construiu ao longo de quase 2 anos, 1 ano e meio, todo esse conceito do novo protocolo ESG racial. É isso, eu já estou aqui. Ele usou praticamente metade do painel, gente. Mas o que ele esqueceu de falar é que depois dessa jornada toda, hoje nós temos 36 grandes companhias já no Pacto, empresas que comprometidamente e publicamente assumem a responsabilidade de mudar essa realidade. Eu acho pouco, hein? Eu acho muito pouco. Não, muito pouco. Eu acho que nós estamos no começo, e eu sempre coloco para o Gibson isso aqui, para o Giba também, isso aqui é uma maratona. Eu acho que a gente tem que ter uma resiliência muito grande para realmente transformar essa parte a visão das empresas com relação a isso. Mas você sabe o que é legal? Depois das 36 que já estão conosco, participaram da conferência e estão participando, mais de 350 novas empresas. Então, elas também têm que assumir esse compromisso conosco. Passando a palavra agora para o Theo, né, como carinhosamente a gente chama, eu acho que o Theo é uma das figuras mais populares quando o assunto é diversidade.
né? Há muitos anos eu já acompanho um pouco do trabalho do Theo. E eu queria entender, Theo, na sua perspectiva, quais foram as primeiras percepções em relação à criação de um protocolo ESG racial e o que você entendeu como o maior desafio dessa jornada? Então, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu me lembro perfeitamente do dia que o Jair me ligou, né? E assim, a primeira sensação que eu tive é de felicidade, de ter mais uma pessoa branca se engajando, homem branco, com uma história de poder muito grande também do passado, né? Todas as posições que ele ocupou, também se engajando na questão racial. Conheci o Gibson também, que eu queria pedir uma salva de palmas para ele, porque realmente ele é um motor nisso aí, né? E eu fiquei muito feliz com a visão do Jair, porque isso que ele fez aqui é uma coisa fantástica, né? E conseguiu realmente realizar, porque eu peguei logo no início mesmo aquilo que você explicou, que é a conversa de como avançar. E o que mais também me motivou muito foi a questão de envolvermos pessoas brancas junto com pessoas negras, porque o protagonismo, obviamente, é da comunidade negra, mas sem as pessoas brancas a gente nunca vai avançar, né? Eu vi em vários eventos que o que acontece é que você vê pessoas negras num painel, com pessoas brancas negras na plateia, reclamando da questão racial, do racismo, mas poucas pessoas brancas participando dessa discussão. Então, acho que isso aí foi uma mudança de paradigma muito importante. E uma outra coisa que eu notei também nesse nosso grupo do Pacto, né, é que também tem muitas pessoas negras, grupos, que também não se dão muito bem, né? Existem aí também existe concorrência. Assim, temos um desafio aí também, porque não é um mundo perfeito, né? E realmente a causa principal que nós temos aqui é a questão racial, o antirracismo, e o único vencedor aqui é o Brasil. Quem vai ganhar com isso vai ser o nosso país. Não é nem por empresa. Obviamente que a empresa que fizer alguma coisa, ela vai se beneficiar porque foi a primeira a fazer. Mas, afinal, o resultado final é que nós vamos ser um país mais competitivo, porque hoje nós temos um meio país, na realidade, que só tem pessoas brancas ocupando cargos de poder, e muitas vezes a gente sabe que são os homens brancos, né? E é sobre isso que eu queria falar um pouco, porque nessa minha jornada pessoal, eu tive também que me reformatar, refletir muito sobre os meus preconceitos, e o que facilitou muito para mim foi conhecer pessoas negras, como as que estão aqui com a gente, né? E eu começar a ver a quantidade de talento que o Brasil tem, de pessoas talentosas, e você aprender com esse, cada encontro eu aprendo alguma coisa de novo, né? Então, para mim, isso foi uma coisa que me motivou muito na empresa que eu estava, que eu era CEO de uma grande multinacional. E aí eu vou colocar também um pouco o que estava na pergunta dos desafios, né? Eu vou exemplificar um desafio que nós temos aqui. Quantos de vocês aqui é uma pessoa branca e é CEO de uma empresa? Quantos aqui? Não tem nenhum, né? Então, esse é um desafio que nós temos. Nós temos que chamar a alta liderança das empresas, alta liderança branca, para essa conversa. Porque o que acontece muitas vezes, que eu conheço, todo mundo que vai falar aqui, eu conheço praticamente todos, eu reencontro muitos amigos na plateia, e a pergunta é como é que nós podemos levar essa discussão para fora, né? Então, um desafio que nós temos aqui, por exemplo, numa próxima reunião, cada um de nós trazer um não antirracista. Aquela pessoa que está em cima do muro, vamos trazer uma pessoa que não concorda muito, vamos trazer para essa conversa, que é a única forma de a gente quebrar um pouco esse impasse, vamos dizer assim, né? E uma outra coisa também, a gente tem que estar consciente, como homem branco, que nós não temos o monopólio da sabedoria e da inteligência. E qualquer forma de diversidade que a gente vai trazer para as empresas, ela sempre vai trazer resultados melhores. Porque tem muita gente que não é homem branco, né, tipicamente como eu, homem branco, assim, padrão, né? Muita gente que não é homem branco, que é muito melhor que muitos homens brancos, né? Então, obviamente, que você traz esse grupo de profissionais para as empresas, isso vai automaticamente gerar um resultado melhor, é um número matemático, né? Então, assim, não quero me alongar demais. O que eu aprendi também nesses últimos anos, é que, para mim, também o que foi muito importante, é que eu, apesar do nome holandês, né, eu sou brasileiro, né? Eu conheci muita gente nova,
Eu hoje estou praticando exclusão. Eu vou citar um exemplo aqui, que no LinkedIn o máximo são 30 mil pessoas, né, conectadas, e eu já cheguei no limite. E quando uma pessoa negra quer se juntar, conectar comigo, eu preciso excluir uma pessoa branca para conectar com uma pessoa negra. Então, eu comecei a refletir, falando, que bacana, porque aí eu comecei a olhar quais são as pessoas que estão conectadas comigo, mas que eu nem conheço direito. Eu fui, então, eliminando essas pessoas e fui adicionando pessoas negras. E o que aconteceu muitos anos atrás também, que eu olhava no Facebook, no LinkedIn, eu quase não tinha conexões com pessoas negras, né? E hoje eu estou cheio de conexões. Isso realmente, eu posso, para resumir, eu posso dizer que hoje também, além de toda a necessidade para o Brasil de ter mais inclusão racial e lutar contra o racismo, eu, pessoalmente, também eu me sinto uma pessoa melhor. Porque eu acho que estou fazendo também, que nem o Jair falou, a gente está fazendo o nosso papel, que é tornar o Brasil um país mais justo, com menos desigualdade, né? Então, basicamente, eu acho que é isso que eu queria falar, viu? Mas nós temos muitos desafios. Só mais um comentário em relação às empresas, né? É que nós temos vários tipos de empresas. Temos as que estão na Bolsa, que, obviamente, elas vão sentir uma certa pressão também da sociedade, dos acionistas, de se engajarem mais na questão racial. Temos empresas de consumo, que vendem diretamente para o consumidor, que aparece muito na mídia, mas tem muitas empresas que não estão na Bolsa e que vendem para B2B, por exemplo. Essas empresas ficam meio debaixo do radar e você não vê muito engajamento na questão racial, né? Então, esse é um desafio que nós temos. Das multinacionais, também temos as americanas, comparando com as europeias. A questão racial nas empresas americanas é muito mais forte. Então, na pauta, é muito mais fácil você trazer isso também para o Brasil, mas eu senti uma dificuldade com empresas europeias de trazer essa questão racial para a pauta, porque na matriz eles não entendiam isso, porque eu falava, mas o Brasil tem mais da metade da população é negra. Não sabia, porque quando eu vou lá visitar, eu não vejo quase gente negra. Eu falei, exatamente. Na empresa, esse é o problema que nós temos. Nós temos que trazer mais pessoas negras, mas a gente não consegue ter o apoio. E as empresas multinacionais europeias, ou também americanas, muitas delas são muito divisionais, né, matriciais. E você, mesmo sendo o CEO de um país, você não consegue sempre fazer aquilo que você gostaria de fazer. Você tem que vender muito essa ideia perante a matriz e as demais divisões, né? Então, acho que esse é mais um desafio que nós temos como alta liderança, de se engajar. E uma outra coisa, o que é igualmente importante, que não adianta só um CEO querer fazer alguma coisa. É importante toda a alta liderança se engajar de uma forma genuína. E nós precisamos tocar também, não só as mentes, mas também os corações da alta liderança da empresa, para que eles possam sentir aquilo que eu senti quando eu comecei a me engajar na questão racial, porque aí a coisa fica mais automática e muito mais genuína, né, para a gente gerar essa mudança, que a gente tanto precisa. Muito obrigado. Hein? Obrigado, Theo. Sabe o legal de uma parte da fala do Theo é o seguinte, que eu entendo, né? Quando ele fala que os brancos precisam agregar a luta antirracista, porque a gente precisa também lembrar de um detalhe. O racismo não é um problema criado por nós pretos. É um problema que criaram para a gente, mas nós somos legais e vamos ajudar a resolver. E é por isso que estamos aqui. Bom, eu queria agora provocar a minha querida Jéssica Rios para que ela falasse um pouco sobre o mercado. A gente entende que a maioria das empresas ainda não alcançou a maturidade adequada em relação às iniciativas de ESG, mas que são pautadas principalmente nas questões sociais e nos problemas sociais brasileiros, particularmente. O que é que você entende que está faltando? Como que você orientaria as empresas a acelerar esse processo de mudança? Obrigada, Gibson. Primeiro, bom dia a todas, a todos e todos que estão aqui. Vou fazer rapidamente minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho os cabelos cacheados, curtos, uso um branco grande, né, uma camisa preta e branca, quadriculada, uma calça verde. Essa pergunta, acho que é importante que a gente faça uma retrospectiva no que é a essência ESG. Da onde que ESG surge, né? ESG pode estar muito forte hoje nas pautas, chegou até a grande mídia, as principais mesas de discussão, mas não é uma conversa que começa ontem ou começa há 3 anos atrás. É algo que a gente está lidando desde a década de 70. E ESG ele surge justamente para pautar direitos humanos,
para pautar o que era de fato relevante, né? Se a gente pega ali até a origem do movimento, olhando para um contexto todo de África do Sul ainda em apartheid, a importância que foi pensar políticas que olhassem, né, para uma questão de pressão econômica, inclusive, e responsabilidade das empresas perante o seu contexto social. Por que eu faço essa retrospectiva? Porque hoje a gente está, principalmente aqui no Brasil, numa discussão que ela é superficial, ela é rasa. Muda alguma coisa para não mudar nada. E isso é muito sério, né? A gente não pode trazer a pauta ESG numa perspectiva estética, numa perspectiva que só traz música para alguns ouvidos, mas não mexe, de fato, nas estruturas que fazem esse país ter, né, dois indicadores muito paradoxais para mim. O Brasil é uma das principais economias globais, né? A gente sempre fica ali perto das 10 principais economias do mundo, mas também os 10 mais desiguais. Como que isso pode acontecer? Isso acontece por conta de uma desigualdade, né? E essa desigualdade, como bem trouxe aqui o Jair, ela tem um nó. Ela tem um nó numa estrutura racial, ela tem um nó numa perspectiva de gênero, ela é interseccional. E aí, quando a gente fala sobre ESG e não olha para uma questão fundamental, que é os direitos humanos, que é uma perspectiva do meio ambiente, uma perspectiva de ética, e perde essa atenção falando somente de práticas, né? Olha, essa prática X, essa prática Y, meu número Y, você perde o que é esse lastro do que deveria ser ESG. Então, Gibson, para mim, o que é importante do mercado olhar, eu acho que, primeiro, meditar no que, de fato, se propõe ser ESG, que não é só mais uma letrinha, uma sigla, nessa sopa grande de letras que você coloca ali no seu report e está tudo bem, né, para a sua estrutura, mas é o que isso significa de uma maneira consistente da porta para dentro e da porta para fora. E aí, para não me alongar muito mais nessa primeira pergunta, falar sobre questão racial no Brasil é urgente, é necessário e não tem como passar. E, muitas vezes, a perspectiva ESG nem fala sobre esse assunto. No S, ele fica ali muito confortavelmente numa questão de gênero, só que um gênero de uma cor. Né? É um gênero que permite ainda uma base de privilégio. Então, quando que a gente vai falar sobre a mulher negra? Por isso que eu achei extremamente assertivo o Pacto ontem lançar o ESG racial da mulher negra, porque começa a provocar nessas reflexões. A gente vai falar sobre uma questão ambiental e justiça climática. Quem que é as pessoas, os grupos historicamente vulnerabilizados que vão sofrer e já estão sofrendo primeiro, né? Todas as discussões na COP agora sobre danos, né? Ela vem sobre essa perspectiva. Então, quando a gente fala sobre a lente racial, ela é transversal e ESG não pode estar isento desse lugar. Senão a gente vai estar mudando para não mudar nada, né? Então, acho que é por aí que eu queria começar a provocação para o mercado. Obrigado, Jéssica. Falando em transversalidade, eu já vou pegar o gancho e agora transfiro a provocação para a Mônica Marcondes. Se a gente for falar de transversalidade, de ações afirmativas nas empresas, né, o Pacto tem 2 grandes pilares, ações afirmativas, como a Jéssica falou, no olhar para dentro de casa, e investimento social-privado, que é esse olhar para fora, para o relacionamento com a comunidade, investimento nos projetos de educação que vão qualificar esses jovens, crianças negras para o futuro. Como que a gente pode valorizar dentro desse protagonismo a questão da mulher preta? O Pacto já nasceu criando o Pacto das Pretas como, eu acho que uma grande declaração de compromisso com essa agenda. Mas de que maneira você entende, Mônica, que isso precisa ser ainda mais ampliado? Ontem a gente fez, como a Jess falou, o lançamento do índice, mais uma vez endossando o nosso compromisso. Mas as empresas, de que maneira elas precisam se manifestar em relação a essa mudança? Gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Vou também fazer minha audiodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher preta, retinta, estou com trança no cabelo, reverenciando toda a minha ancestralidade. Parte dele está solto aqui. Não é meu, mas está solto aqui. E, assim, queria primeiro agradecer os aliados que estão aqui no palco. Eu não posso deixar de reverenciar Jair, Theo, um prazer. O Theo já conhecia lá de trás, Jair hoje pessoalmente. Eu acho que é essencial vocês estarem aqui, querendo ou não, dando voz para a gente. É o que eu estava falando com o Theo lá atrás. Em alguns espaços a gente vai falar e a gente não vai ser escutado.
Theo tem que entrar na frente, Jair tem que entrar na frente falando, porque senão a gente não vai ser dado credibilidade para a nossa fala. Falando um pouco da transversalidade, né? Quando o assunto diversidade veio para o Brasil, para as empresas, basicamente, e você vê que a pauta de gênero é a que mais avança nas empresas, você vê que essa pauta ela traz com ela toda a cultura que traz uma beleza, uma vantagem, um privilégio associado a ela. Essa transversalidade, essa pauta da diversidade de gênero ela é muito branca ainda. Você vê as empresas falando, mas eu já comungo da diversidade. Hoje tem mais de 30% de mulheres no meu board. Que mulher, cara pálida? Cadê as mulheres indígenas, as mulheres trans, as mulheres com deficiência e as mulheres pretas? Então, a gente está falando de um grupo, e quando eu falo, a gente está aqui falando da pauta racial, mas falar da pauta racial, e eu acho que é o mais bonito na minha raça, desculpe os brancos, é que eu penso no coletivo. Eu não penso só em mim, eu penso em todos. Então... E é o que Jéssica falou, a gente não aprofunda o tema, né? A gente trata e tokeniza algumas situações para que as empresas possam falar, eu já cuidei disso, mas o que é real a gente tem que trazer para a mesa com muita honestidade, muita transparência. As vantagens, os privilégios querem ser mantidos por homens brancos que veem isso, desculpa. Não é uma desculpa, eu já estou vendo, eu já estou fazendo. Na hora que você faz, tokenizando, trazendo um ou outro, você não está mudando o status quo da nossa sociedade. Eu não estou culpabilizando, eu não estou apontando. Eu quero só que a responsabilidade seja uma pauta nossa, enquanto CPF, mas, sim, dos CNPJs também. Cada um tem que fazer a sua parte. A sociedade, ela comunga com as empresas que estão associadas a esse complexo, a essa estrutura, devolvendo para ela riqueza, ela tem que devolver para a gente, pelo menos, representatividade. E, quando eu falo da mulher negra, somos 29% da população subrepresentada nas empresas. Né? Quando eu for falar de cargos de liderança, menos de 1% são mulheres. Então, o Pacto das Pretas foi um marco. Eu acho que precisa haver mais Pacto das Pretas e aprofundar esse tema. Mas, mais do que isso, as empresas elas precisam trazer, na hora que elas falam de diversidade e falam da mulher dentro das empresas, todas as matizes de mulheres e todas as condições de mulheres dentro das empresas. Enquanto eu só estiver pensando na mulher eurocentrada, eu não estou resolvendo problemas. Uau, obrigado, Mônica. Bom, a Isabel falou no começo, né, da abertura, que mais de 70% da população negra está na linha da pobreza. Isso não é uma novidade para a gente. Então, eu vou provocar agora um economista, a Luana Ozemela, para trazer agora uma reflexão para as empresas. O que é que, de compromisso, as empresas precisam pautar para a gente acelerar uma mudança dessa realidade tão triste? Obrigada, Gibson. Também fazer minha autodescrição, mulher preta de cabelo afro, vestindo uma bata africana. Eu quero reconhecer a presença do Giovanni Harvey, presidente do Fundo Baobá, que é o primeiro fundo de equidade racial no Brasil. Giovanni, muito bom te rever. E saudar a todos e a todas e a todos aqui na audiência. Bom, eu acho que eu quero fazer uma pequena... Um pequeno comentário a respeito de algo que eu estudei, que é a economia da discriminação, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Em economia da discriminação, tem um marco temporal muito assim, marcado mesmo, né? Que até os anos 70, 80, em toda disciplina econômica, a questão das disparidades raciais eram abordadas sob o ponto de vista vamos medir e evidenciar o que é discriminação para poder combatê-la. Né? Então, os economistas nos Estados Unidos usavam muito em jurimetria até as análises estatísticas para os grandes casos coletivos de discriminação. Então, o foco era muito discriminação. Vamos combater isso. Esse é o nosso mal, digamos, na sociedade, e isso estava muito evidente. A partir dos anos 80, 90, um economista chamado Romer,
tá? Ele lançou um livro sobre, e o título do livro era Igualdade de Oportunidades. Tá? Que eu acho que vocês já devem ouvir muito isso, nós mesmos, a população negra, a gente usa muito esse tema, mas por que esse livro, né, apesar de ser uma lógica benevolente sobre o tratamento, né, a abordagem das desigualdades raciais, foi um livro que, no meu entender, de certa maneira, fez um desserviço para o combate da discriminação. Porque, nessa lógica de equidade, de igualdade de oportunidades do Romer, ele dizia que não tem lugar para o racismo na teoria econômica. O foco é criar as oportunidades, e, no momento, um pouco na lógica da meritocracia. E, no momento que tu cria as oportunidades, cada um se vira, e agora tudo que é resíduo, que antes a gente tratava como discriminação na equação econômica, agora fica como algo que é impossível da gente tratar, porque é impossível da gente resolver o tema da discriminação racial e do racismo. É um tema aí, tipo, psicodélico na economia, a gente não consegue modelar isso direito, vamos focar em dar igualdade de oportunidades para todo mundo, e o racismo não tem o que fazer. Então, sobre esse ponto de vista, tem sido extremamente importante a narrativa da igualdade de oportunidades, porque todos devem ter a igualdade de oportunidades, mas ela diminuiu a ênfase no combate do racismo. E eu falo sobre a teoria econômica, mas eu trago isso para dentro das empresas também. A lógica das empresas atualmente vai muito na perspectiva, imagine que existe estoque de disparidades e existe fluxo de disparidades raciais. E as empresas focam no estoque. A gente vai fazer certas políticas porque, no passado, houve racismo. No passado, houve escravização, e isso criou um estoque de desigualdades. Então, por muitos anos, até essa época do ESG, as empresas estavam dizendo: não é minha responsabilidade. Isso é um tema de assistência social, é um tema de investimento público, não é o nosso papel, não estava dentro da agenda de responsabilidade social das empresas esse tema. Então, o ESG foi muito importante para trazer a pauta, ou para começar a revitalizar a pauta da igualdade racial, mas o tema é que a gente ainda não está falando sobre o fluxo das desigualdades. E o que eu quero dizer com isso? E o professor Hélio Santos fala disso, que as desigualdades raciais, o sistema racista que a gente vive é um sistema, é uma engrenagem que se reproduz nos mercados de trabalho, no mercado financeiro, no mercado de habitação, no mercado de crédito, etc. E a gente tem que interromper o fluxo das desigualdades. E, para a gente interromper o fluxo, a gente tem que voltar a falar sobre racismo em economia, em macroeconomia, em política econômica, porque é aí que a gente vai conseguir atuar de maneira em uma escala muito maior. Então, eu acho que eu deixo isso por um lado. Acho que a mensagem ESG foi importante para trazer a pauta racial, seja pressionada por investidores, seja porque vai reduzir o custo de capital, fazer isso, mas, por outro lado, a gente está um pouco diminuindo, né, ou não dando a ênfase suficiente para o combate do racismo, né, que ainda é pervasivo e está aí com a gente. Obrigado, Luana. Bom, antes que a Isabel apareça ali com a plaquinha, que eu estou vendo aqui o nosso prazo, Jair, Theo, todos, vamos observar esse detalhe. Entra na segunda rodada. Agora as provocações vão ser flashes, então, respostas em palavras. Luana, vou continuar contigo. Em relação a investimento social privado, que a gente entende como uma ferramenta transformadora, para você, as empresas precisam assumir esse compromisso publicamente, ou você acha que
existem outros mecanismos. O pacto defende isso como uma premissa. A gente já debateu isso durante a criação do próprio protocolo, com o movimento negro de praticamente todos os estados, representantes das corporações, lideranças do terceiro setor. Mas eu queria ouvir a palavra de um especialista, de um economista que já está nessa frente há um bom tempo e tem uma jornada aí para compartilhar conosco. Bom, para mim é super simples assim. Tem que assumir um compromisso que é público, porque no momento que tu assume um compromisso que é público, tu está dizendo para a sociedade: me cobrem que eu vou fazer. Né? E eu vejo muito, no momento que tu assume um compromisso que é público, tu vai ser cobrado, e aí tu vai ter que institucionalizar certas coisas dentro da tua organização, porque no momento que tu assume um compromisso, e muitas vezes os compromissos são e devem ser ambiciosos, né? Não vai dizer, meu compromisso é contratar 10 pessoas negras na liderança até 2030, que nem eu já vi alguns compromissos. Isso aí não é um compromisso, né? Então, ele tem que ser, número 1, ambicioso, e, número 2, tu tem que institucionalizar dentro da organização mecanismos, não só de monitoramento dessas metas a nível dos mais altos níveis da liderança, mas também ter que a gente chama um trickle down, né, nos diferentes níveis de liderança, porque o que a gente observa nas empresas é que lá no nível do board pode ter um compromisso, eles podem estar super comprados, mas aí quando tu chega no nível de heads de departamento, de diretorias, eles não estão. Eles não veem ainda a relevância para o dia a dia, ou como que a meta de diversidade ou as ações de diversidade vão contribuir para que ele ou ela tenha um ciclo econômico ali, comercial da sua unidade, ou que ajude a atingir as metas comerciais, né, que eles têm estabelecido. Então, é como que a gente ajuda os middle managers, né, os gerentes ali que não são os mais sêniores, mas que estão em posições de lideranças importantes, que eles consigam ver o caso, a justificativa comercial também. Não é dizer que é fazer diversidade só porque eu vou ganhar mais dinheiro. Não, não é isso. Mas é como que eu faço a diversidade ser relevante, como que eu enxergo a diversidade relevante no meu dia a dia, né, para que eu consiga também atingir as minhas metas comerciais, seja com maior colaboração, seja com maior inovação, seja com expandir mercados que hoje não são bem servidos, né? Tudo isso contribui também para as tuas metas comerciais. Então, eu acho que isso tem que existir, né, além do compromisso, né? Essa etapa também do business case e do acompanhamento das metas de uma maneira muito, muito intensa. Legal. Theo, transferindo para você. Quem deve tomar para si a responsabilidade de implementar essa agenda nas empresas, de ser o protagonista dessa mudança? Bom, o ideal é que seja a alta liderança, né, o CEO, começando pelo CEO, e os demais vice-presidentes, assumir realmente esse tema, colocar isso em pauta em cada comitê executivo, cada reunião do comitê executivo, nem se for por 5 minutos, mas só para manter a chama acesa, né? Porque não é fazer um evento no mês de novembro de cada ano, isso não é fazer inclusão racial, né? A gente sabe, né? Realmente, eu falo, é um músculo, temos que exercitar todos os dias esse músculo, né? E uma outra coisa que eu faço também uma analogia, nós temos que tratar a questão da diversidade, inclusão racial, como a gente trata o compliance. A empresa que eu estava, ela tinha muita gente na área de compliance, muita gente, treinamentos, né, o letramento que a gente fala na questão racial, né, a gente dava treinamento de como lidar com o governo, como lidar com parceiros. Temos que fazer a mesma coisa com a questão da diversidade. Eu chamo isso aí de compliance moral, né? E eu sempre tinha um desafio, porque na hora que eu pedia recursos para a inclusão e diversidade, sempre era negado esse recurso. Não, tem que se virar, pega a verba. E, normalmente, a gente sempre está cortando verba, então essa verba sempre fica escassa, né? Então, acho que ter o compromisso da alta liderança, realmente colocar pessoas dedicadas à questão da inclusão racial e diversidade, isso é muito importante, porque nós temos que fazer um networking fora da empresa, que nem eventos como este, interagir colocar a alta liderança no lugar de escuta, ouvir as histórias das pessoas negras, histórias de vida,
histórias de resiliência, para que realmente a gente possa tocar um pouco além só do cérebro, mas também, como eu falei antes, do coração. Eu acho que esse processo a gente só vai conseguir com a persistência. Então, eu era muito criticado lá pela alta liderança. Ah, Theo, você é muito chato, toda hora você fica levantando esse tema do racismo. Mas é a única forma, pessoal. A gente só... Porque eu não sou negro, então nunca vou sentir na pele, né? Como você falou, mas nós, as pessoas brancas que causaram essa situação que a gente vive. Isso não é bom para o país, como eu falei antes, né? Então, acho que essa persistência, para mim, é muito importante. Engajar a alta liderança. Eu tinha lá pessoas que elas me apoiavam realmente, e algumas vagas elas guardavam até encontrar um candidato negro, por exemplo. Então, a gente fazer sempre a mesma coisa e achar que vai mudar o resultado, a gente sabe que não é assim, né? Então, programas de inclusão de trainees negros, por exemplo, como está sendo feito por algumas empresas, realmente começar a engajar a alta liderança nessa questão muito importante. Não é só um tema de RH, né? Mas, obviamente, que o RH tem que ter a diversidade representada dentro dela, que isso é muito importante. E a área de comunicação também corporativa, muito importante. Perfeito. Obrigado, Theo. Jéssica, ontem a nossa pauta foi bem focada nos CEOs e C-Levels. A gente teve aqui mais de 130 CEOs participando no dia de ontem. E aí eu provoco você agora no seguinte: o pacto e o protocolo foram pautados também em trazer os investidores e os acionistas institucionais para próximo da agenda. De que maneira você entende que esse protocolo ele é convidativo para esse público? Ou você entende que a gente possa melhorar essa aproximação? Gibson, acho que o protocolo que o pacto coloca é um bem público. É de uma generosidade com a sociedade brasileira, a gente poder trazer um lugar da ação, né, que não fica só naquele lugar da paralisia. Então, esse protocolo ele provoca isso, a ação, né? Não basta só a gente olhar para o cenário atual e entrar no lugar da culpa. Nossa, que terrível que é assim. Mas o que a gente vai fazer a partir daí? Como que se responsabiliza, de fato, né? E aí, quando eu penso no mercado e nos investidores, gente, é fato, o fluxo de dinheiro move. O fluxo de dinheiro ele materializa coisas, ele de fato influencia na ponta, né? As empresas elas são movidas por essa pressão, inclusive dos investidores. O investidor ele não tem uma posição neutra, ele tem uma posição de influenciador. Ele é um intermediário da realidade pragmática que a gente vai encontrar na sociedade. E por isso que para mim esse protocolo tem que estar debaixo da cartilha dos investidores. Porque, então, precisa de um farol, né? Já que a gente não dá para ficar nessa paralisia coletiva, a gente precisa de uma ação, e uma ação consistente, esse protocolo ele vem para poder conseguir promover esse farol necessário. Então, olha como que a gente já facilitou a vida, né? Não é uma coisa que, olha, se debata aí para construir, não dá para fazer a modelagem econômica. Tivemos economistas, econometristas fazendo esse trabalho avançamos nesse sentido. Então, eu acredito que o nosso indicador, o protocolo como um todo, ele deve ser adotado nos books, nas metodologias de investimento, inclusive, como um dos critérios, um dos parâmetros para avaliar o grau de atratividade dos negócios, né? A gente mede, né, o próprio valuation das empresas, a gente mede o grau de atratividade, vários outros indicadores de rentabilidade, que esse protocolo possa começar a ser absorvido nessa perspectiva também, para mostrar aqueles ativos que são os ativos de maior possibilidade, inclusive, de rentabilidade de longo prazo. A gente está falando aqui sobre vários aspectos que justificam a necessidade de você trazer essa equidade para o ambiente corporativo. Então, se isso é importante para essa consistência das empresas, tem que ser igualmente importante para a cobrança dos investidores. Então, eu sou uma defensora de que o protocolo faça parte, né, das diligências, inclusive, né, feitas por esses investidores. Obrigado. Mônica, voltando ao tema mulheres pretas, em poucas palavras, em quanto tempo nós vamos mudar essa realidade? Porque sempre eu imagino... Isabel, me ajuda. Em quanto tempo a gente vai mudar essa realidade? Porque eu não tenho tua cara, teu corpo, não trabalho na Globo. Amor, e depois a gente vai conversar sobre isso ali no off, que eu vou te dar um parecer mais atualizado sobre essa questão.
Vá, responda aí. Mas vamos que vamos. Gente, eu acho que, eu não vou pensar numa fotografia, sim num filme. É um filme que só está começando, né? E, se Deus quiser, ele vai terminar bem. Não é romântico, não é uma comédia, né? É um drama. E o que a gente precisa saber, primeiro, que a responsabilidade é de todos, que as mulheres pretas, querendo ou não, elas são empreendedoras desde a minha avó, você entendeu? Porque, querendo ou não, as balizas sempre foram para extirpar a gente desse modelo, dessa estrutura em que formalizava a gente no mercado de trabalho. A gente tem que se imbuir do conceito que a abolição ela foi só formal, materialmente a gente não tem essa abolição ainda, então as empresas têm que se imbuir desse conceito, verificar que isso que Jéssica trouxe é muito importante. Na hora que você tem um benchmark, vou repetir as frases da minha avó, né? Para quem está perdido, meio de mato é caminho. Não é, eu não posso mais falar de meio de mato. Eu já tenho processo, eu já tenho critério, eu já consigo verificar com os meus pares onde eu quero chegar e como eu vou chegar. E não é olhar só para fora, é olhar para dentro também. Porque olhar só para fora é ter uma foto muito bonita para quem está me olhando. Mas e lá dentro? O ambiente é seguro? Eu tiro o sarro da mulher que está chegando com um cabelo diferente, ou a mulher que foi alçada a um cargo de liderança e ela é preta, né? Vou começar a dar risada dela nos corredores, né? É disso que a gente está falando. É para dentro e para fora. E a gente vai chegar lá, porque eu tenho certeza que as mulheres pretas elas já avançaram muito. Eu vou trazer Conceição Evaristo. Combinaram de nos extirpar, mas a gente combinou que a gente vai resistir. É difícil depois dela, né? Jair, por que a educação é um dos pilares do pacto? Eu tenho 1h43, é isso? Não, você tem 1 minuto, porque 34 segundos é para eu fechar. Porque ainda tem as considerações. Eu queria complementar, Gui, se você me permitir, o que a Mônica estava falando e também a Jéssica. Ontem, na Avenida Brito, aliás, foi maravilhosa aquela palestra. Quem está assistindo no YouTube aqui hoje, volte amanhã e veja de novo, porque foi maravilhosa. Ela colocou muito bem uma citação que eu vou usar bastante. Quem não luta contra o racismo, luta a favor dele. Então, eu acho que nós não temos mais... O mundo mudou. Tem um novo normal. Nós temos que ter protagonistas dessa mudança. Eu acho que o CEO tem que assumir essa posição. Se o CEO não assume a posição, não tem essa mudança na organização. Sempre joga para o RH e tudo mais. E eu fui CEO 30 anos. Eu era um total neófito na situação racial do Brasil até 3 anos atrás. Eu acho que eu não tenho vergonha mesmo porque eu fiz 2 faculdades, dei 3 jornais, mestrado. Eu não tinha uma noção disso. E eu acho que os meus pares, na época, também não têm. É uma questão de educação. A gente precisa educar essas pessoas com relação à ignorância que elas têm com relação à questão racial no Brasil. A gente nasceu nessa história de democracia racial, isso é pafurado. Então, eu acho que o que a gente proporcionou no pacto é um favor que a gente está fazendo para eles. Porque que a Jéssica falou. Nós estamos dando um guia para as empresas, para como elas podem se tornar protagonistas nessa questão. E mais, eu digo que é um favor, porque isso foi construído não por nós, não por brancos, necessariamente. O Gibson acompanhou bem. Foram mais de 180 organizações, sendo dos quais todas, acho que, se não todas, a grande maioria das organizações negras participaram na construção disso. Todas elas têm o seu polegar lá dentro, todas elas contribuíram. Eu estou vendo o Harvey, que eu falei por vídeo. Eu conheci tanta gente legal nesse processo, tanta gente interessante. Hélio Santos, Celso Ataíde, Pedro Zezé. Nossa, hoje eu sou brother de muitos deles. Isso é uma coisa que, nossa, eu estava fora disso. E todos eles participaram da construção desse documento. Então, isso, para quem é CEO, watch out. Isso aqui é uma coisa que vai facilitar você a transformar a sua empresa numa empresa preparada para esse novo normal que a gente está vivendo. Então, é isso aí. Obrigado, Jair. Bom, para a gente fechar, eu provoco aqui uma reflexão coletiva. A cada 23 minutos, um jovem negro morre nesse país. Então, eu costumo dizer sempre que eu tenho a oportunidade que nós não vivemos, nós sobrevivemos. E todos os dias nós morremos junto a esses jovens. E todos os dias nós renascemos, porque nós somos resistência.
E é nesse lugar de resistência que eu não posso esquecer os que passaram antes de mim e reverenciar as pessoas como Hélio Santos, Cida Bento, Celso Prudente, Sueli Carneiro, Helena Teodoro, o querido Giovanni Harvey e tantos outros que todos os dias nos ensinam a manter-se de pé e continuar lutando e provocando todos aqueles que têm poder de mudar a realidade desse país. Então, sejam todos vocês agentes desta mudança. Obrigado.